Bom dia a todos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Queria fazer uma reflexão aqui, política estratégica, tá? Estou no carro, você desculpe o barulho. Ontem a gente viu a notícia do voto do ministro Gilmar Mendes em relação ao impeachment de ministro do STF. Ele descaradamente rompendo e rasgando a Constituição e querendo impor que o rito jurídico correto para o impeachment de um ministro da STF tem que ser a partir ser motivado, né, originário do PGR. Isso é um sinal claro da implantação da juristocracia, da ditadura do judiciário no Brasil. Mais um passo. É o sinal claro, é o mais um passo. E agora eles literalmente estão fechando o Congresso Nacional, fechando o Senado. Triste ver e saber que esse estado atual das coisas é o fruto, né, decorrência do lavajatismo, aqui entre aspas, não é da Operação Lava Jato, mas do lavajatismo, da ação política dos agentes do judiciário que trabalharam na Lava Jato, né, o lavajatismo. É a reação do sistema corrupto e que estava até então inerte e agia nas sombras no STF, que nos levou ao estado atual das coisas. Tirar o condenado de São Bernardo dos Campos da cadeia para concorrer à presidência, para tirar o opositor político de momento, Jair Bolsonaro, parar todo o andamento e desfazer todas as condenações da Lava Jato, a partir de um processo, que é o processo da fake news, né? O processo lá que foi aberto pelo Toffoli por conta da reportagem da Cruzoé, amigo do meu pai, e que caiu com Alexandre de Moraes, e aí começou toda a máquina de perseguição que vimos no governo Bolsonaro, que até hoje, né, inquérito do fim do mundo, que está até hoje aí, que é um verdadeiro AI-5, né, moderno. E ontem Gilmar Mendes, eu acho que coloca mais uma peça no tabuleiro, rasgando a Constituição e fechando o Senado. Como reagir? Como sair dessa situação? Como que a instituição Senado, a sociedade, deve se comportar diante de mais esse absurdo, se confirmado pelo plenário do STF? Eu acho que em termos de sociedade a gente só tem uma palavra, né, um caminho: desobediência civil, né, duas palavrinhas: desobediência civil. Então, quando os agentes do Estado, que deveria proteger a Constituição, é o primeiro a rasgar e destruir a Constituição, o Estado democrático de direito, né, Estado de direito, só resta ao povo a desobediência civil. Não resta muita coisa. E quanto ao Senado, eu acho que só tem um caminho: seguir para o confronto político, a desobediência e o choque institucional. Não tem mais outro caminho. Que se assim não for, a subjugação do Senado ao Judiciário está sacramentado e, uma vez feito, nunca mais é desfeito. Então, restaria ao senador Alcolumbre
as lideranças do Senado colocar em pauta imediatamente os processos de impeachment dos atuais ministros do STF. Colocado o Gilmar, colocado o Alexandre de Moraes, colocado o Fachin, eu acho que tem um do Fachin, colocar do Dino, colocar na pauta e fazer valer a Constituição e ir para o confronto. Claro, vai ter retaliações, vai ter. Eu não duvido que o STF vá usar PF contra o Senado, vai querer, se bobear, usar o próprio Exército contra o Senado. Vai haver. Eu quero ver quem vai puxar. Quem dos dois vai puxar a carta, o super trunfo do 142 contra o outro. E chamar o Senado, as Forças Armadas para intervir no outro poder. Que é o ponto que a gente está chegando. E aí, isso me traz outro ponto de indagação. Esse atual sistema, e o Gilmar Mendes é um elemento desse sistema, né, desse deep state, que é um sistema que está carcomido, né, carcado na social-democracia liberal, tucanato da Faria Lima, de São Paulo, dos positivistas dos militares, que hoje estão órfãos do poder executivo, que sonham ressuscitar uma terceira via, uma via democrata, sensata, centrão, né? Esses idiotas, vamos chamar assim, são os que seguem na argumentação de temos que despolarizar a sociedade, a política, bababá. Hoje fazem uma polarização maior e mais incisiva do que todos os dois outros polos fazem. E aí eu falo que a gente hoje não vive uma polarização, uma bipolarização, né? Esquerda, direita. Mas hoje a gente vive uma tripolarização. A gente tem 3 polos, majoritariamente, né? 3 polos políticos que estão se degradando pelo poder. Uma é a esquerda prostituta da nova ordem mundial, que é a esquerda PT. Outra, você tem uma direita nascente, com um perfil um pouco mais soberanista, mais contra essa nova ordem mundial, né? O coronel Enio Fontinelli chama de nova ordem mundial, que o MAGA é um dos exemplos disso, né? O movimento do Trump, que aí hoje pode todo mundo ficar de choro livre, mas ela no Brasil é chamada de bolsonarismo. E você tem o centrão, o centro democrático, a isentosfera, os vassalos da Faria Lima, São Paulo, Tucanato, que querem voltar ao poder e estão usando o judiciário, né, como seu agente de poder nessa guerra. E é isso, cara. Se a gente for fazer um remonte histórico, isso vai chegar na Buchenchaft paulista, lá do Largo do Machado, berço dos liberais de Bumbum Guloso, lá de São Paulo, e que domina o judiciário hoje. Que aí você tem nomes aí
como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Temer e todo esse esgoto político que tentam, por meio do judiciário, exercer o poder e o controle do país. Tão radical ou mais, ao ponto de rasgar a Constituição, e esse demônio não volta para o inferno sem um verdadeiro exorcismo. Como vai ser esse exorcismo? Essa que é a pergunta. E o que eu fico mais triste, que ao final de tudo, no final do dia, no final da história, é o povo que padece por conta disso tudo. Somos nós, o povo. Réis mortais que padecemos no meio dessa confusão, pagando a conta por meio da Previdência, do roubada dos aposentados, da dívida pública que a gente paga por meio dos impostos e da bagunça que a gente vive, que a gente paga pelos juros altos, financiando todo esse esquema, toda essa baderna. E aí eu volto a falar. Quem pede moderação hoje, no mundo político que nós vivemos, ou é um cara mau caráter, mal intencionado, ou é mais um idiota útil que não sabe o que está acontecendo. Triste saber disso, triste pensar nisso. Bom dia a todos.